A nossa convidada de hoje é psicóloga, palestrante e escritora, filha de Emídia e José, mãe de Wesley e Giovana, avó de Gustavo, Gabriel, Giovanni e Maria, e não menos importante, netos do coração, Guilherme e Pietro. E ainda filha mais velha de 8 irmãos. Colher de chá com Débora Mello. Gisele, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E vamos lá, nessa viagem com você. A primeira pergunta é como que você decidiu escolher a ser uma psicóloga? O que te levou à escolha dessa profissão, que eu acho linda, né? Maravilhosa. Débora, para eu começar a contar sobre isso, eu preciso fazer um caminho, um caminho de uma história, que vai lá nos meus 3 anos de idade, né? Eu precisei tomar algumas decisões, e a minha mãe também precisou tomar 2 decisões, que foram assim um grande diferencial na minha vida. Sim. Né? Então eu sempre falo que essa história, esse caminho, essa trilha fez eu hoje ser uma cuidadora de gente, uma psicóloga. Então a primeira decisão que foi tomada na minha vida, com 3 anos é óbvio que eu não podia tomar essa decisão. Sim, claro. Mas minha mãe tomou. Minha mãe estava na rua comigo e mais as minhas 2 irmãs na época. Nós somos em 8 irmãos, na época estávamos ainda em 3. E naquele dia na rua, veio tipo aqueles caminhões que levavam as pessoas para os abrigos. E minha mãe pediu 3 dias para que ela pudesse sair da rua com a gente. Então eu penso que essa foi uma decisão muito grande, porque a minha história poderia ter sido outra. Então essa decisão foi uma das decisões que me fez eu ser psicóloga. A segunda decisão foi com 8 anos de idade. Essa decisão foi minha. Eu nem sabia que eu estava tomando uma decisão, eu não tinha idade para isso. Mas naquele dia eu disse que eu não iria mais pegar bitucas de cigarro na rua, porque a gente tinha um homem que nos obrigava a pegar. E naquele dia eu apanhei muito. E eu falei, eu não vou mais. Quando minha mãe chegou, ela falou isso. A gente precisa nessa idade de alguém que segura a tua decisão, a tua escolha. E minha mãe segurou isso. E nunca mais eu fui pegar a bituca de cigarro. Com 10 anos, teve uma outra decisão que fez toda a diferença na minha vida. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica e a patroa dela trouxe uma carta para que ela assinasse para que nós fôssemos para o juizado de menores, mas aquele tipo um colégio interno que tinha. Minha mãe, ela conta que ela passou uma noite em claro, pensando, eu não estou com condições de cuidar das minhas filhas, mas eu sei o quanto é importante a presença de pai e mãe com ela. No caso, não tinha pai, mas tinha mãe. E minha mãe, no outro dia, ela entregou essa carta em branco. Ela não assinou. Então, eu penso que isso faz parte de eu escolher também ser cuidadora de gente, de ser psicóloga. Com 12 anos, eu tomei outra decisão. Eu não iria mais pegar na rua e nem pedir. Foi uma decisão para mim muito importante. Eu sempre soube que o caminho dos estudos e do trabalho é o que ia me fazer eu trilhar para uma vida próspera, de plenitude. Então, quando eu fiz 12 anos, eu falei, mãe, eu tinha muita vergonha. Eu não vou mais. Eu pegava na feira, que é até próximo onde eu moro, pedia nas portas com as minhas irmãs, e não fui mais, né? Eu decidi trabalhar, fui trabalhar numa fábrica de costura, e trilhei esse trabalho com fábrica de costura, em várias empresas, até 22 anos. Eu sempre amei ler e estudar. Eu lembro, assim, com 4 anos, eu falo que eu era uma menina curiosa, porque eu sempre quis aprender a ler, aprendi a ler muito cedo com a minha mãe, e eu trilhei uma vida de muitos estudos, então eu queria prestar muitos concursos, eu cheguei a decorar apostilas para poder prestar concurso. E quando chegou aos 43 anos,
por conta de uma mudança de vida, uma mudança de história, eu fiquei entre a psicologia e a arquitetura, que eu gostava, e a contabilidade. E um dia eu saí, eu trabalhava já numa empresa, já tinha prestado concurso, e essa dúvida estava assim me angustiando. E eu estava no voluntariado, e nesse dia eu falei: Senhor, eu preciso sair com essa decisão hoje. E eu fui num abrigo de mulheres, né? E naquele dia eu saí dali com uma decisão. Eu estava numa perua. Eu lembro que depois de eu ter ficado com aquelas mulheres ali dentro, de eu ter escutado histórias. Eu amo histórias. E aquelas histórias daquelas mulheres me tocou grandemente. Impactou. Eu saí dali um pouquinho antes da turma que estava comigo, sentei na perua e tomei a decisão. Eu vou ser psicóloga. E no meu caminho apareceu a Edna Paladino, que é uma pastora, uma psicóloga, e eu me espelhei no trabalho da Edna. Venho me espelhando até hoje, venho aprendendo com ela, né? E eu penso assim, que a gente não caminha sozinha. Assim como a minha mãe, naqueles dias, esteve comigo, vínculo é uma coisa mais importante da vida da gente. Sim. E eu venho trilhando com pessoas muito importantes, com professores, e quando eu era criança, com a Edna e com tantas outras pessoas que eu agradeço. E foi assim que eu decidi ser psicóloga. Então você recomendaria para quem está pensando em ser psicólogo ou uma outra profissão, em pensar de dentro para fora? De dentro para fora. De dentro para fora. Porque não é só questão, para a escolha de uma profissão, não é só questão financeira. Muitos me falam: Débora, fono, então, como que é fono, ser fonoaudióloga, como que é a parte financeira? Eu falei: não pensa só nessa parte, porque você vai se frustrar. Sim. O financeiro é uma parte, é uma consequência, né? Do seu trabalho. É o fruto, bem feito. é lá o fruto. Não é? É isso. Mas pensar qual a tua vocação? Sim. Ai, obrigada. Que linda história, que linda caminhada, né? Quais seriam os pontos de alerta para que uma pessoa se olhe e fala: eu preciso de ajuda, eu preciso de um psicólogo? Sim. Eu penso que tem muitas formas que a gente pode precisar de ajuda. Aliás, a gente sempre precisa do outro, do olhar do outro, do cuidado do outro. E tem muitas formas da gente precisar de ajuda e decidir. Não é só no momento, às vezes, de uma doença. A gente pode antecipar isso. Por exemplo, a gente pode, no trabalho, eu posso querer um aperfeiçoamento no trabalho. E eu não quero caminhar sozinha, eu posso ser a partir de ser intencional. Eu quero fazer um curso ali que seja um aperfeiçoamento. Pode ser no autoconhecimento. Olha, eu estou trilhando, estou estudando, mas eu preciso de ajuda para que eu possa me aperfeiçoar mais. Sim. Né? Pode ser também que você perceba que está sendo difícil trilhar, por muitas dificuldades que a gente tem. Os desafios da vida são muito grandes. Querer trilhar sozinha ou sozinho. A gente não precisa trilhar sozinho. Precisa passar por tudo isso. Inclusive, a gente está no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Que diz disso? Se precisar de ajuda, chame o outro. Você não precisa caminhar sozinha. Sim. Então, eu sempre recomendo, vai junto. Sempre é importante. Agora, às vezes a pessoa está numa situação que ela não consegue pedir ajuda. Ela não consegue. Dependendo do transtorno, a gente sabe, por exemplo, hoje, ansiedade no Brasil, o Brasil está em primeiro lugar, infelizmente, em ansiedade. Caminhando aí a depressão, a mesma coisa, né? E às vezes essa pessoa ela não consegue pedir ajuda. Por isso que a gente fala, eu sempre falo, vínculo e conexão é muito importante. Porque quem está perto, quem está próximo, é essa pessoa que vai ter esse olhar. Que vai ter esse olhar, que vai perceber que aquela pessoa, de repente, não tá com o mesmo pique, ela não está conseguindo fazer as mesmas coisas. Às vezes a pessoa ela também percebe. Eu não estou conseguindo fazer as mesmas coisas que eu fazia, eu não estou conseguindo estar bem.
Porque, inclusive, a Organização Mundial da Saúde diz disso. Não é só o bem-estar, não é ausência de doença apenas. Não, você tem que ter condições de ter uma plenitude, de conseguir lidar com as suas emoções. Né? Então, são muitos os caminhos que pode se pedir ajuda. Né? Muitas formas. É o psicólogo, sim. Mas também, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue fazer os exames médicos. Sim. Que é uma coisa que quando chega na clínica, é uma das perguntas. Você está conseguindo? Como é que estão os seus exames? Como que está? Né? Porque às vezes é dessa forma que a gente vai deixando... É uma forma de se amar e de se olhar. Exatamente, Débora. Quando você começa, às vezes, deixar de querer receber visita... Às vezes você deixa de... Às vezes chega um ponto, a pessoa não consegue mais fazer uma maquiagem. É um sinal. Já deixou para lá. Já. Às vezes chega um ponto, ela começa com uma compulsão de comida, ou compulsão de tantas coisas que tem. Às vezes é muita compulsão de trabalho. Por uma coisinha assim tão pequenininha que vai entrando e ela vai crescendo, aquele sentimento. É que há uma coisinha pequenininha, sim, às vezes é para mim. Por isso que cada um que chega... Cada um é cada um. É cada um. É uma nova pessoa que a gente tem que olhar como um ser humano que está chegando ali e que eu preciso ter esse olhar de acolhimento, primeira coisa. É a primeira coisa. Como eu posso ter esse olhar de acolhimento? De receber essa história que vai muitas das vezes misturar com a minha ali. O acolhimento é muito usado hoje, né? Em tudo, em tudo. Por exemplo, na empresa, a empresa precisa ter isso. Precisa. A igreja precisa ter isso. Precisa. Na família precisa ter isso. Na escola precisa ter isso. Uma pessoa, quando ela fica doente, ela movimenta todo um sistema. Todo um sistema. No trabalho, aquela pessoa está doente, eu preciso repor outra pessoa no lugar. Na escola, a mesma coisa. Às vezes eu preciso, na família, ter alguém para buscar o filho que aquela pessoa não consegue. Então, todo um movimento, todo um sistema... Se torna uma rede de ajuda. Exatamente. Né? Aliás, quando você traz isso, rede de ajuda, é a principal forma que a gente tem de cuidado. E a gente pensa que cuidado só é rede profissional. Não. A rede profissional, às vezes, é necessária, mas... Muitas das vezes a rede é a rede do vizinho, a rede do amigo. Sabe aquela coisa de olhar, como é que está o seu colega do lado? E muitas vezes... Como é que está? Aliás, o seu colega do lado, há quantos dias que ele não vem, às vezes, no culto? Ou no trabalho? Invisível, né? Então, a primeira rede é essa rede próxima, sabe? A rede da família. Como é que está aquele filho... que está ficando só lá no quarto, você começa a achar que aquilo é natural, é adolescente. Dele, é o comportamento dele, é assim. Mas como é que seria se você fizesse um bolo? Vai lá. Ou então você só chega lá para falar que a roupa, que o quarto tá uma bagunça, que esse menino não sai da televisão. Só cobrança. Então, é esse olhar. Esse jovem, é óbvio que tem todas as questões de mudança, de idade, né? Mas a gente precisa olhar. Como é que é? Não sai do quarto mais. Não tira, às vezes, a blusa de frio. Eu preciso perceber. São sinais. São sinais. Por que está esse calor e esse jovem não tira a blusa de frio? Sim. E esse jovem e esse idoso. Sim. Né? Porque às vezes a gente coloca todo esse peso no jovem. É óbvio que hoje, por exemplo, suicídio, a grande maioria dos suicídios é até 30 anos dos jovens e hoje também já crescendo do idoso. Porque é uma solidão, uma falta de conexão. O se sentir inútil. Exatamente. Muito se sente inútil para a família ou não tem oportunidade. Não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, não é para fazer nada. Ou então só se sentir útil. Que é um outro ponto. É outro ponto. Além de eu posso ser o cara, eu sou inútil. Ou então eu só sou útil. Né? Como, se eu estiver não fazendo nada. Não sou útil. Como que é? Então eu penso que ajudar uma pessoa a perceber os sinais é ver que mudanças. Primeiro, aquela pessoa ela pode começar a perceber, se auto-perceber também. Como eu não estou fazendo coisas que eu gostava de fazer, não estou conseguindo ir para a academia, não estou conseguindo, às vezes, ir para o trabalho. Começa, às vezes, pouco, né? Sim. A gente vai sempre percebendo. Há quanto tempo? Há quanto tempo?
Porque quando você percebe já... Há quanto tempo, é uma das perguntas, quanto tempo você não está conseguindo ir ao trabalho? Há quanto tempo você está faltando no encontro com você? Exatamente. Porque a gente vai sempre ali, né? Ou então assim, eu só consigo trabalhar. Não falto no meu trabalho. Porque o trabalho é só o trabalho, mas aí assim, eu estou estafada. Sabe? Aquele trabalho tem um peso. Então a pessoa ela começa a ir percebendo, quando ela percebe que isso já está sendo pesado, já está incomodando, ela deve ir buscar ajuda. E as pessoas não tem problema nenhum. A gente não quer ser vulnerável, que é uma condição nossa. Sim. Sabe? Porque quando a gente começa um relatório sobre uma criança, nós começamos sempre pelo lado melhor dela. Sim. Sempre temos que ver a parte melhor do que eu posso ali tirar de melhor dela. Sim. Depois eu posso até pontuar o que ela precisa, o que ela vai adquirir, mas eu começo sempre pelo lado melhor. É como o que você está me dizendo assim, seria como podemos olhar a potência dela e dar luz, colocar luz sobre isso. Né? É isso. Sobre essa potência que ela tem. É isso. Que às vezes está escondidinha porque a gente só olha para um lado que a gente quer melhorar. E você só quer fazer dentro daquele padrão. Exatamente. Quando você sai do padrão, você percebe que existem muitas possibilidades. E aí, por exemplo, quando a criança é a forma que ela tem de expressar, de chorar, de espernear, de gritar. E aí a gente vai se fechando, né? Sim. E as emoções não vai podendo mais ser mostradas. Expressadas, né? Não vai podendo mais. Aí agora a gente está tendo que resgatar isso. Isso. O quanto as emoções... Você precisa expressar. Precisa sentir. A tristeza, a raiva, o nojo, elas estão aí para nos ajudar a eu perceber o que ela está querendo me dizer. O que essa tristeza que está fazendo com que eu me feche um pouco mais para refletir sobre muitas questões, ela não é negativo. Não. Ela é muito positivo, na verdade. Eu nem gosto de usar essa palavra positivo e negativo, mas eu penso que ela está te dando um chamado. Né? Uma oportunidade de se Por exemplo, uma avaliar. raiva. Eu não quero sentir raiva. A raiva, ela vem para te dizer que às vezes você precisa pôr limite. E por que às vezes uma raiva vira uma violência? Não é porque a raiva é violência, mas aquela raiva, os limites foram sendo atravessados. Sim. A raiva é quente, a tristeza é mais fria. Então, eu perdi essa forma de se perceber, de perceber o teu corpo, as emoções, sabe, do teu corpo. O seu corpo, ele diz isso. Ele fala. Como que a gente vai aprender a fugir, a lutar? Aí a gente só congela. Porque essas emoções é para me dizer, olha... Porque eu não tenho tempo de cuidar disso agora. Só exatamente. Que... Então a gente quando a gente fala para a criança, engole o choro, isso. Não fala nada. São palavras. Fica quieta, ela vai fechando, ela vai engolindo as emoções. E aí quando a gente cresce, a gente vai ficando, não consegue achar que a ansiedade, que é é como se fosse o medo, um grau, né, do medo ali, como se a ansiedade não servisse para nada. Mas aí olha o trabalhão, aí você vai ter que voltar tudo lá de novo para poder tratar do que você deixou passar. A gente vai estar sempre tratando, porque vai acumulando, né? E você vai ter sempre se olhando, sempre se olhando. O ser humano vai estar sempre se olhando, sempre se cuidando, Sim. E se olhando através do outro, do olhar do outro também. Olhar do outro também. Olhar do outro, não na comparação do outro, né? Porque é uma coisa que também nos adoece. Mas a gente se enxerga através desse olhar do outro. Gisele, sim. Eu sei que o que eu vou perguntar para você é um pouco, não que seja difícil, mas ter esse olhar de observação. Como que você vê o psicólogo na igreja? Quanto a tratamentos, aceitação? Sim. Eu penso que esse olhar já vem mudando há muito tempo, né? Graças a Deus. Não só na igreja, como na empresa, Sim. Né? Esse olhar do ser integral. Eu não tenho como ficar achando que quem cuida da mente é uma pessoa, quem cuida do corpo é outro, quem cuida do espiritual é outro. Né? E aí a gente vai picando esse ser humano. E eu não
muitas vezes eu nem aceito que esse cuidado faz parte, é multidisciplinar. Então, esse ser humano, que ele é bio, psicossocial e espiritual, inclusive a Organização Mundial da Saúde já vem tendo esse olhar. Que bom. Né? Ele é bio, psicossocial e espiritual. É esse ser completo, é esse ser integral. Então, eu penso que talvez já tiveram um tempo de resistência, não sei nem se é essa palavra que a gente pode dizer. Eu penso que a gente vai abrir nos caminhos do conhecimento. É uma construção. Não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Eu tenho uma psicóloga, um beijo para a doutora Cida, que tem me atendido, e uma pergunta eu fiz para ela. Falei, doutora, me diz uma coisa. Você trata de mim. E quem trata de você? Ela falou, sim, tem quem trate de mim. Eu preciso. Cada um precisa. Então, se você precisa, eu também preciso. E eu tenho essa pessoa também que me acompanha, que me ajuda a me conhecer também melhor. Então, eu também tenho a minha psicóloga. Até porque como que eu vou falar para o outro maneiras de lidar com tantas questões? Eu primeiro preciso aprender a lidar com as minhas, né? Aliás, a minha psicóloga fala isso para mim. Como é que você está lidando com isso? Às vezes eu vou fazer perguntas que não tem a ver comigo, mas e você? Eu acho fantástico como é que tudo você está isso, lidando, sabe? Né? Eu sempre falo como que eu vou trilhar um caminho, ensinar o outro e junto no caminho com ele, se eu não trilhar junto esse mesmo caminho comigo mesma. Então, estudar, autoconhecimento, a terapia, e não é fácil. Fazer terapia a gente sabe que não é fácil. Não é. Se olhar para as nossas dores, para as nossas mazelas. Porque coloca a lanterna em todos os lugares. Exatamente. Na verdade, em todas as áreas vai ter ali um olhar e a treva esclarecido. A treva não resiste à luz. Não resiste. A treva não vai resistir à luz. Então, quando chega a luz, você vai olhar. Às vezes você vai olhar assim, um pedacinho só hoje, um pedacinho amanhã, mas você vai olhar, porque aquilo vai te mostrando, vai te construindo, reconstruindo. Exatamente. É muito bom isso, né? Então, agora, não sei se eu te contei, mas a gente tem uma parte do nosso programa que é a sua colher de chá. A minha colher de chá? A sua colher de chá. E você vai ter o tempo para você falar a sua colher de chá. Você decide o que você quer falar. Fica à vontade. Entendi. Tá bom? Aproveitando que era colher de chá, eu sabia que tinha uma xícara aqui. Eu trouxe outra xícara. Olha só. Que fofinha. Olha isso. Olha isso. Fofinha. Olha isso. Olha isso. Quase nem aparece. E a colher de chá que eu quero entregar é que você é um ser único. Você que está assistindo esse colher de chá. E muitas vezes a gente quer ser essa xícara. E eu sou essa xícara. E eu quero ser essa. Ou então eu quero ser essa. Mas eu quero te dizer que não importa que você seja essa xícara, que você seja essa xícara, ou deste tamanho, ou deste tamanho, ou deste tamanho. O que importa é que o todo que está aqui dentro seja entregue. Esse todo é o mesmo tanto desse todo. Então, assim, não entra na comparação, não. Entrega o todo que está aí dentro de você. Eu aprendi isso com muita dificuldade, trilhando muitos caminhos. Eu era uma pessoa que eu não conseguia falar. Eu entrava no ônibus, só descia do ônibus depois que o ônibus esvaziava. E um dia eu fiquei primeiro 1 ano para entregar um trabalho e eu não conseguia. E aí eu fui fazer um curso de oratória, porque eu precisava entregar o trabalho. E aí, depois de 6 meses, eu escutei uma frase no final desse curso: seja fiel a si mesma. E aquilo foi grande para mim. Eu entendi que eu poderia ser fiel ao meu jeito emotivo de ser,
ao meu jeito, que não sabe dizer as coisas às vezes de uma forma muito técnica, eu aprendi que eu posso ser essa xícara pequena assim, mas o importa é que eu entregue tudo, toda a minha vocação, todo o meu aprendizado. E aí um dia eu escolhi dizer sim, como eu disse sim hoje para Débora. A linguagem do sim. Não é fácil dizer sim aos processos da vida, não é fácil falar, né? Eu tenho ainda alguns desafios, mas eu escolho dizer sim, porque isso me faz bem, porque isso faz parte de quem eu sou. Então, não se preocupe, o tamanho que você é, entregue, porque está tudo dentro de você. Bom? Nossa, que lindo! Muito lindo! Gisele, obrigada mais uma vez por você ter dado um tempinho da sua rotina, né, das suas correrias, parou um pouquinho para você vir aqui e poder trazer essa reflexão sobre a sua carreira, falar um pouco como você chegou até aqui, deixar para a gente esse modelo de vida que você é uma guerreira, passou por muitas situações, mas nem por isso desistiu, você continuou e que hoje está aqui, né, podendo dividir e compartilhar com a gente tudo isso. Muito obrigada. Eu agradeço, Débora. Eu agradeço, e eu quero te dizer que as nossas duas maiores necessidades é vínculo e autenticidade. Lá, 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 colher de chá com Débora Mello.